Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas e recomendações, né, sobre como você pode começar uma mudança na sua alimentação de maneira a fortalecer o seu organismo, a deixar ele mais saudável, para colaborar para o tratamento do câncer, para ajudar na promoção da sua cura, tá? Para quem está aí no tratamento oncológico. Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu criei este canal porque eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2018, quando eu tinha 32 anos, né? 2 anos depois, eu fui diagnosticada com uma metástase óssea e foi quando eu mudei radicalmente a minha alimentação, né? Já tem 3 anos que eu estou em remissão, né? Que a minha doença ela foi estabilizada, né? Eu não tenho mais nenhum sinal dela no meu organismo e eu atribuo muito isso à alimentação. É claro que eu fiz todo o tratamento, né? No hospital, mas a alimentação ela tem sido a minha base para fortalecer o meu organismo desde então. E eu acredito muito, né? Que ela pode sim ajudar a promover a nossa cura, junto com os demais, né? Tratamentos, com tratamento no hospital, com outras medicinas que a gente faz em paralelo, obviamente, né? Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal falando sobre a minha mudança de alimentação, como é que foi, né, no meu caso, o que eu fiz. Eu também já gravei um vídeo recentemente explicando sobre o que deve ter na nossa dieta, né? Então, se você quiser acessar, tá aí no histórico os últimos vídeos, eu vou colocar também aqui na descrição, se eu não me esquecer. Se eu esquecer, você pode colocar nos comentários pedindo, porque às vezes acontece de eu não me lembrar, mas eu vou fazer de tudo para lembrar de colocar na descrição. Aliás, já peço, né, desde já, que se você gosta aqui do canal, se você gosta dos conteúdos, para você seguir, né, ajuda muito, né, quanto mais pessoas acompanham o canal, mais o YouTube entende que o vídeo é de qualidade, transmite para outras pessoas, e isso ajuda muito a difundir, né, a mensagem que eu tenho, assim, como para mim, como um propósito, né, de desenvolver um estilo de vida mais saudável nas pacientes, nos pacientes, para que a gente possa aí, juntos, né, criar uma comunidade de pessoas que estão aí buscando a sua própria cura, né, por meio de diversos canais, né? Então, para mim é um projeto muito especial. Se você puder colaborar também, curtindo o vídeo, se você gostar, né, dá um like aí no vídeo, fazendo algum comentário, compartilhando com quem você acha que precisa, vai ajudar muito, tá bom, gente? Mas vamos lá. Então, eu preparei aqui uma listinha, né, com várias dicas, né, de como, do que a gente tem que, primeiro, né, é uma continuação do vídeo, desculpa, do vídeo anterior, né, que eu falei sobre uma dieta, né, anti-câncer, no caso, o que a gente deve comer e deixar de comer. Eu vou repetir um pouco desses tópicos aqui neste vídeo, mas assista também o outro para complementar. Mas eu vou falar sobretudo como começar, porque muitas pessoas ficaram perdidas, né? Algumas pessoas assistiram meu vídeo e falaram, nossa, mas como é que eu começo? Por onde eu começo? Quais são as receitas, né? Tudo isso a gente fica é muito difícil fazer uma mudança de alimentação, né? Ainda mais quando a gente está aí há uma vida toda, às vezes décadas, muitas décadas, dependendo da nossa idade, né? Que a gente é diagnosticado e que a gente resolve fazer uma mudança de vida. E na verdade, gente, as dicas que eu vou dar aqui servem para qualquer pessoa, porque vocês vão ver que não tem nenhum, assim, alimento mágico, né, uma fórmula mirabolante que vai promover a cura do câncer. Não é isso. Na verdade, é uma alimentação que vai fortalecer o nosso sistema imunológico, no nosso organismo, vai desinflamar o nosso organismo, promovendo que ele por si só, né, esteja mais fortalecido para combater as células, né, cancerígenas, porque para quem não sabe, né, as células cancerígenas elas são desenvolvidas pelo nosso corpo. Inclusive, uma vez um médico me falou, um mastologista me disse que o nosso sistema imunológico, né, ele está toda hora limpando o nosso organismo dessas células, né, inclusive para as pessoas que não têm diagnóstico, né. Então essas células elas são eliminadas, né, pelo nosso organismo, graças ao nosso funcionamento do nosso sistema imunológico. Em algum momento, quando a gente é diagnosticado com câncer, significa que em algum momento a nossa barreira imunológica foi quebrada, né, e não fez essa limpeza, né. Então, e aí as células se multiplicaram e causando um tumor, né. Então é por isso que a gente tem que cuidar muito do nosso organismo, né, e por meio da nossa alimentação e do nosso estilo de vida, para poder fortalecer, para que a gente, durante o tratamento, não só por meio da alimentação promova essa cura, mas também para que o nosso organismo fique mais fortalecido para os medicamentos que a gente recebe durante o tratamento, que são muito pesados, né? Então, às vezes a gente está fazendo aí uma quimioterapia, uma radioterapia, tomando uma série de medicamentos que deixam a gente muito enfraquecido, né? Então, realmente ajuda muito cuidar da alimentação, independentemente de qual seja o seu momento do tratamento. O que eu vou passar aqui, gente, serve para todo mundo, tá?
Então, como começar, né? As pessoas falam, nossa, Gabriela, eu fico perdida. Porque assim, gente, se você quiser de hoje para amanhã mudar tudo, né, você realmente vai precisar de uma pessoa, né, que fique ali do seu lado, que faça todo o cardápio para você e te proíba de comer um monte de coisa, de repente vai ter que amarrar o seu braço, porque não tem como, né, gente? A gente está acostumado uma vida inteira a consumir um monte de alimentos, né? Não é assim da noite pro dia que a gente vai estalar o dedo e vai mudar tudo radicalmente. É claro que a força de vontade ajuda, e no meu caso, eu confesso para vocês que eu praticamente fiz isso. Mas eu fiz isso não sem muito esforço e não sem passar por muitos períodos de dificuldade. Mas eu consegui, alguns meses depois, com apoio de nutricionista, um curso que eu fiz de mudança de alimentação, que tinha receitas. Então, assim, ao longo de alguns meses, eu consegui mudar radicalmente a minha alimentação, né? E aí agora eu vou trazer para vocês algumas dicas e alguns passo a passos, porque uma das coisas que é importante a gente entender é que a gente tem que sim ir aos poucos. Não adianta a gente querer cortar tudo da noite pro dia, mas aos poucos a gente vai tirando, substituindo e inserindo novos alimentos, né? Ao passo que dentro de alguns meses, a gente está falando de um tratamento de câncer, então a gente não tá querendo demorar um ano aí, né, para mudança, né, gente, por favor. Então a ideia é com que rapidamente, sim, pelo menos assim, o meu desejo é que você consiga começar amanhã já os primeiros passos. Dentro de alguns meses, algumas semanas, alguns meses, você vai mudando, vai pesquisando, vai aprendendo, vai vendo o que funciona para você e vai fazendo essa mudança, né? Porque o tratamento está acontecendo, a gente tem aí uma doença para tratar, o corpo está precisando disso e é agora. Então a gente não está falando aí de uma coisa também, vamos esperar um ano para fazer a mudança. Não, né, gente? Mas também a gente não vai querer acordar amanhã, né, sem nenhuma orientação e mudar tudo, né? Então esse vídeo é um passo a passo, tá bom? Do que a gente tem que fazer. Então, assim, a primeira coisa, né? Eu vou colocar aqui uma listinha que eu fiz, né, do que é essencial a gente olhar, pelo menos de acordo com a minha experiência e de acordo com aquele livro que eu citei no vídeo anterior, né, que é um livro de nutrição oncológica, né, Oncologia Nutricional, chama o livro. E então eu vou colocar aqui quais são, né, assim, as mudanças que eu fiz e que você também pode considerar. Você não precisa fazer tudo se você quiser, não é claro que, enfim, mas eu vou explicar como você vai começando a fazer a mudança, né? Como que você começa, né? Quando a gente não sabe o que fazer, como que a gente começa? Então a gente começa aos poucos. Então primeiro eu vou falar a lista do que a gente vai olhar todos os dias quando a gente for comer, né? A gente vai olhar no consumo do que é chamado dos pós-brancos que fazem mal para o nosso organismo. Quais são os pós-brancos que fazem mal para o nosso organismo? É o açúcar refinado, sobretudo, mas o açúcar em geral, a farinha refinada, sobretudo, e o sal, o sódio, né, gente? Então a gente vai ter que olhar para isso. A gente vai ter que olhar para o consumo de carnes e alimentos gordurosos, como laticínios, queijos e manteigas, né, sobretudo carnes vermelhas também. A gente vai ter que olhar para o consumo de produtos industrializados que tem na nossa dieta, o que inclui também bebidas como refrigerante, bebidas alcoólicas. A gente vai ter que olhar para o consumo de cereais integrais e para o consumo de frutas e verduras, né? Então, essas são as classes, assim, digamos, de alimentos que a gente vai ter que olhar, né? Frutas, legumes e verduras, e também as oleaginosas, né? São os feijões, os grão de bico, lentilha, esse tipo de alimento, né? Que trazem proteínas aí para quem, inclusive, não consome carnes, né? Então tá, então levando em conta tudo isso, agora eu vou dizer o passo, eu vou começar a dizer como que aos poucos a gente vai fazendo a mudança, tá? E fazendo a transformação alimentar. Então, gente, vamos começar eu coloquei 4 pós-brancos, porque existe uma pequena historinha, não sei se vocês já ouviram falar, que são os 4 pós-brancos que podem levar a gente, que fazem muito mal para o nosso organismo, né? Que são assim, péssimos para nossa saúde. Então, eles fazem essa é uma analogia que ela é um pouco radical, mas ela realmente é impactante, que é os 4 pós, quais que são? É o açúcar refinado, é o sal, é a farinha refinada e a cocaína, né? Então eles fazem essa analogia porque realmente, assim, eu dei risada, mas não é tão brincadeira não, né, gente? Porque esses pós-brancos, né, todo mundo sabe que o consumo elevado de açúcar, né, pode sim causar problemas seríssimos no nosso organismo, né? Então a gente tem que olhar com cuidado, né? Então como que a gente faz com esses 4 pós, né? Com esses 3, né?
A gente primeiro começa a olhar do nosso café da manhã ao nosso jantar, ao longo do nosso dia, o que a gente está consumindo neles. Então não é tão difícil assim. Então, quando a gente está comendo, por exemplo, do café da manhã até o jantar, tem muito açúcar? Eu estou tomando café da manhã com açúcar no café, açúcar na bebida que eu consumo, que seja leite, que seja, enfim, chá, não sei o que você consome, o próprio café, né? No bolo que eu como, na geleia que eu passo no pão, né? Na hora do almoço, na sobremesa, né? Como é que tá aí o consumo de farinha branca? Você está comendo pão francês com farinha branca, você está comendo de manhã, você está comendo arroz branco, você está comendo macarrão, né? No lanche da tarde você está comendo pão de novo, você está comendo pão na janta, massa na janta, arroz branco na janta. Então, assim, gente, muito sal, como é que tá o sal da sua comida, né? Então, anota aí, vai verificando. Se você quer começar uma mudança de alimentação, não é que amanhã você simplesmente vai cortar tudo, mas você vai começar a reduzir bastante, o máximo que você conseguir. No meu caso, eu não consumo nada disso. O sal, eu uso sal marinho, mas eu uso bem pouquinho. Eu parei de consumir açúcar. Eu não consumo mais açúcar em casa, de vez em quando eu consumo açúcar na rua, em algum doce que eu compro, mas na minha casa não tem açúcar, né, onde eu moro, onde eu estou, eu não compro açúcar, nem do açúcar demerara, que o pessoal fala, gente, é açúcar, né, eu já cortei tudo, não tomo, né, eu não tomo nem mais café, para vocês terem uma ideia, mas quando eu tomava café, eu tinha cortado, inclusive, o açúcar do café, do suco, eu não tomo açúcar em nada, não coloco açúcar em nada, mas você talvez coloque, você não vai conseguir, de repente, talvez consiga, se você conseguir, melhor. Mas se você não conseguir, eu sugiro que você vá retirando aos poucos, com força de vontade, lembrando que esse açúcar vai fazer mal para o seu organismo. Eu já até coloquei um vídeo, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando por que o açúcar precisa ser evitado ao máximo para quem está num tratamento de câncer, tá, gente? Porque ele realmente faz mal para o nosso organismo, então assista esse vídeo, procura aqui no histórico, né, por que quem está em tratamento de câncer deve evitar o açúcar. Então, para você começar a sua mudança, vai tirando, eu sugiro que você tire um dia, um pouquinho, tire a geleia, substitui a geleia que você está comendo aí com açúcar por uma que é sem açúcar, substitua enfim, o café que você está tomando com 3, sei lá, com quantas colherinhas você está colocando, põe pela metade, vai tirando, o paladar, gente, o nosso paladar, dentro de alguns dias, rapidamente a gente vai se acostumando, você pode não acreditar, mas isso é verdade, né, com o tempo a gente vai percebendo que a gente não precisa colocar tanto açúcar quanto a gente imagina, tá? Então comece tirando, a ideia é que você comece tirando, e aos poucos você perceba que você não precisa de tanto açúcar assim quanto você achava, e realmente, ao longo de algumas semanas, você consiga praticamente cortar o açúcar. A mesma coisa com a farinha branca. Gente, a farinha branca não é difícil, é só trocar pelo integral. Então, assim, você tá comendo pão com farinha branca, compra integral, isso aí é regra, é a partir de amanhã. Entendeu? Não é tão difícil assim mudar isso, né? Ah, porque eu tô acostumada. Ah, tá bom, você tá com uma doença, você quer tratar? Você vai querer continuar comendo farinha branca? Então, assim, a gente tem que. As pessoas falam, é muito difícil mudar, mas assim, as pequenas coisinhas que a gente pode ir fazendo não consegue mudar, então como é que quer ter uma mudança mais forte depois? Não tem como, a gente tem que começar aos poucos, né? Então, você tá comendo pão branco, não vai mais comer pão branco, gente. Isso, assim, é simplesmente acabou, a partir de amanhã, entendeu? Termina o pacote que você tem aí na sua casa, a partir de agora você só vai comprar do integral, tá combinado? A mesma coisa com massas. Não vai mais comer massa de pão de farinha branca. Vai comer macarrão, se for comer, vai ser macarrão com farinha integral. Ah, mas não tem como, porque no jantar de domingo da casa da minha avó, da minha mãe, da minha tia, do meu namorado, aí tudo bem. Se você quer uma vez por semana consumir essa massa, essa pizza que você vai comer à noite, eu acho que a concessão, ela tem que ser muito bem dosada. Quem está em tratamento é você, quem está preocupada com a sua saúde, né, preocupado com a sua saúde é você, não sou eu. No meu caso, eu cortei radicalmente. Eu não como mais, assim, a farinha branca, só quando agora, hoje, depois que eu já estou em remissão, já tem 3 anos, depois que eu já estava com os meus exames zerados, eu comecei a consumir, né, de vez em quando, a farinha, né, o pão, num evento social, numa viagem, mas no meu dia a dia eu simplesmente não compro, tá, gente?
E o sal, a gente tenta evitar alimentos muito salgados, ficar colocando sal toda hora no prato, na salada, né? A gente vê se a gente mesmo que consome que faz prepara a nossa comida, tenta diminuir aos poucos, colocar outros tipos de temperos verdes, salsinha, coentro, pimentão, umas pimentinhas, vai trocando, né, gente? Colocando cúrcuma, né? Ou o açafrão, que é o mesmo. Gente, isso daí faz muito bem para o sistema imunológico, né? Colocar esses temperos, quanto mais temperos você puder colocar, mais vai fazer bem para o seu organismo e vai eliminando né? O sódio, né? O sal em excesso. Hoje em dia eu só consumo sal quando eu consumo aquele sal marinho, porque ele é menos refinado, então faz menos mal, mas mesmo assim eu tento evitar ao máximo colocar muito sal na comida. Todo mundo sabe que a alimentação muito salgada não faz bem. Então, olha só, para começar, são coisas leves, poucas, né? Então, às vezes, antes eu estava comendo uma comida, o sal na salada eu aprendi a não pôr. Eu simplesmente, hoje em dia, eu tempero com limãozinho, às vezes com um fiozinho de azeite, mas eu já nem tenho usado muito azeite. Um limãozinho, às vezes uma pimentinha por cima, você aprende a apreciar o sabor da salada, né? A mesma coisa na hora de comer, se você vai num restaurante que consome, de repente você não cozinha, mas come num restaurante, ou alguém cozinha para você, basta falar para essa pessoa, pedir para essa pessoa, olha, eu estou num momento da minha vida, né, muito importante, que eu preciso cuidar da minha alimentação e eu não posso consumir muito sal. Então, não é tão difícil assim, né? Então, esses são os primeiros passos, né? Aí, gente, o segundo passo, cereais integrais. Então, eu já falei da farinha branca, né, que a gente vai cortar da nossa vida a partir de agora, mas a gente também pode consumir o arroz integral no lugar do arroz branco. Então, troca, isso amanhã você consegue, né? Ai, Gabriela, é tão difícil mudar radicalmente. Gente, é tão difícil fazer essas pequenos ajustes e substituições que eu tô falando. Tá vendo que até agora a gente não falou em quantidade, a gente só falou em reduzir, né? Então, começa a comer agora, a partir de agora, só arroz integral na hora que for comer arroz. Tá? E vamos colocar aí outros tipos de cereais na nossa alimentação. Vamos colocar aveia, que faz muito bem, né? A gente pode utilizar também painço, que vende aí em algumas armazéns, né? O painço como substituição do arroz. Né? A gente pode utilizar, enfim, esses cereais que eles fazem, né, que são muito saudáveis para a nossa alimentação. Algumas sementes a gente pode começar a colocar, quinoa, né? Enfim, semente de gergelim, semente, né, de abóbora, semente enfim, de girassol. Essas sementezinhas, elas fazem muito bem para o nosso organismo. A gente pode inserir e ir tirando o açúcar branco e colocando, né, no nosso prato um pouquinho disso. Então, a partir de agora, da próxima vez que você for na feira, no mercado, no hortifruti, né, em vez de ficar comprando só arroz branco, se for o seu caso, vai comprar o integral e vai começar a olhar para esses outros tipos, né? Quinoa vende hoje em dia em qualquer mercado, dá para ir substituindo, cozinhando de vez em quando, né? O painço é um pouco mais difícil de achar, mas dependendo do lugar a gente acha, né? E procurar no Google como cozinhar, não na internet, né? Não é tão difícil assim, né? Então, aos poucos a gente vai substituindo, né? Nesse momento, a gente também pode começar a colocar mais, por exemplo, eu, né, na minha alimentação, eu tento reduzir bastante também o arroz e colocar um pouco de batata doce de vez em quando nas refeições, abóbora cozida, né? A batata doce ela é bem melhor do que a outra batata, que é a batata normal, né? Então, substituir, né, gente? São pequenas substituições que não vão assim, a gente vai continuar tendo a nossa alimentação, mas de uma maneira mais saudável, tá? Produtos industrializados. Os produtos industrializados são vilões, né, gente? Eles têm um monte de elementos ali, de substâncias que fazem mal para o nosso organismo, né? Então, assim, sódio, açúcares, enfim, adicionais químicos, conservantes, né? Então, gente, o quanto mais a gente conseguir eliminar da nossa vida, ficar comprando leite, esses leites com sabores, sucos prontos, congelados, enfim, tudo que é industrializado, né, que a gente vai colocando na nossa geladeira aí. Quanto mais você conseguir evitar, né, biscoitinho, bolachinha, tudo isso, gente, corta.
Em vez de consumir esses industrializados, a gente vai focar no alimento, que é o que a gente está falando agora, no prato, né, de arroz, feijão, salada, fruta, né, vamos, né, o suco feito naturalmente, até o próprio suco não é muito bom fazer suco de frutas, né, quando a gente está pensando na nossa mudança radical de alimentação, mas melhor você tomar um suco de uma fruta sem açúcar, do que comprar uma garrafinha, uma latinha de um suco, de um refrigerante, pelo amor de Deus, gente, refrigerante também é uma coisa que você pode cortar, né? A gente está falando de um tratamento de uma doença, você está disposto? Então, assim, gente, os pequenos passos a gente tem que fazer, tá bom? Então, começa como mudar a alimentação, cortando essas coisas, tá? Então, produtos industrializados, se eu fosse você, eu parava de comprar amanhã. Se você não conseguir, tenta reduzir na primeira semana 30%, na segunda, 50%, sabe? Daqui um mês, 70%, daqui 2 meses já não estou mais comendo. Gabriela, nossa, nem sinto falta, tá? Então, combinou? Então, para produtos industrializados é isso. Laticínios, gente, os laticínios, eles são grandes vilões, por quê? Porque eles são gordurosos, né, eles não fazem bem, e algumas pesquisas, assim, naquele livro que eu falei para vocês, né, que é o Nutrição Oncológica, né, que tá no outro vídeo, né, Oncologia Nutricional, ele traz uma série de pesquisas que falam por que é importante a gente evitar o consumo de laticínios, e um dos motivos é porque eles ajudam, eles liberam algumas substâncias aí que colaboram para os desenvolvimentos das células, mas sobretudo também por conta que eles são gordurosos, né? Eu, gente, não consumo mais, eu me tornei vegana, né? Se você não consegue, né, porque realmente tem algumas substâncias que, inclusive, se a gente corta tudo, a gente tem que ter um acompanhamento nutricional, né, porque hoje em dia, a base da alimentação de muitas pessoas, né, a base do cálcio, vem desses laticínios, né, do queijo e do leite, né, então eu, no meu caso, eu tive um acompanhamento de uma nutróloga, para poder fazer os exames de sangue, quando eu fiz essa mudança radical, para eu equilibrar sempre as minhas vitaminas e nutrientes no meu organismo. Então, não é que você vai cortar também de amanhã, nunca mais. Assim, se você conseguir, melhor. E ainda faz um acompanhamento médico para isso, né? Porque às vezes pode ser necessário fazer algum tipo de suplementação, no seu caso, ou pelo menos um balanceamento, né? A suplementação também tem que ser feita com bastante responsabilidade e com um apoio médico, né, gente? Mas, de qualquer forma, eu sugiro que você reduza ao máximo, pelo menos, gente, os queijos. Gente, aqueles queijos, eles são cheios de gordura, eles não fazem bem para o nosso organismo. Então, sobretudo aqueles queijos muito amarelos, né? Elimina. Se você não consegue eliminar, substitui por uma ricota no começo, por um queijinho branco, vai cortando, vai trocando, entendeu? Então, aos poucos, tudo que você puder ir substituindo a manteiga pela margarina, entendeu? Vai substituindo o leite integral pelo leite desnatado. Eu sugeriria você simplesmente não tomar mais leite, mas se você conseguir, né, substituir ou procurar uma ajuda de uma médica, de uma nutricionista, que seja da sua confiança, né? Porque realmente, assim, nessas pesquisas elas dizem, né, que esse consumo de laticínios não faz muito bem. Mas assim, quem sou eu para dizer se você vai ou não cortar, né? Tudo tem que ser feito com muita responsabilidade, com um acompanhamento médico. Mas, se você não sentir que você quer cortar, se você tiver, pelo menos, diminui, assim, os que é gorduroso, né? Vai fazendo substituições com iogurte desnatado, entendeu? É possível continuar consumindo os laticínios com responsabilidade, sendo que eles não sejam tão gordurosos, né? As carnes, né? As carnes, gente, a gente tenta evitar. Sobretudo, o que é muito importante, todas aquelas que são embutidas, né? Então, salsicha, peito de peru, presunto, linguiça, tudo isso, gente, faz muito mal para a nossa saúde. Eles contêm elementos cancerígenos, de acordo com aquele livro que eu falei para vocês, né? O Oncologia Nutricional. Então, gente, corta isso. Se você não consegue eliminar a carne, se você pelo menos os embutidos, né? Não come mais, tá? E aí você pode comer um filezinho de frango grelhadinho, um peixezinho grelhadinho. A carne vermelha, se você não consegue cortar, você pode consumir uma vez por semana, entendeu? Fazer, gente, essas pequenas substituições, tá?
Aos poucos você vai cortando. No meu caso, eu me tornei vegana. Eu nunca gostei muito de carne. Eu resolvi me tornar vegana porque eu tinha visto, né, em livros e em pesquisas que fazia bem para o tratamento, você cortar esse consumo. Mas eu fiz um curso, eu mudei minha alimentação, eu me tornei crudívora. Para mim foi um outro processo. Mas eu tô falando neste vídeo inicialmente o passo a passo para quem quer começar aos poucos, tá bom? Depois eu vou gravar um outro vídeo, se vocês quiserem, pergunta aqui nos comentários, eu posso gravar um vídeo falando para mudar a mudança mais radical, como é que eu fiz. Posso também gravar, vocês me pedem que eu gravo, tá? Aí, gente, cortou um pouco da carne, se você conseguir cortar totalmente a carne, melhor, você pode continuar só com, de repente, com uma carne branca, um ovinho, para poder ter a sua proteína, né, porque se você se tornar vegana como eu, você vai ter que ficar sempre tomando cuidado com a proteína, né, com o ferro, com a vitamina B12, aí você vai ter que ter um olhar para isso, uma suplementação para isso, né, então... no meu caso, eu cortei tudo, mas se você não for cortar, porque se você cortar, você vai ter que ter um acompanhamento médico, você reduz, tá bom? Reduz, faz um ovinho cozido em vez de um ovo frito, um peixinho. Gente, é tudo tão simples, mas a gente complica, a gente acha que a gente não consegue. Não consigo mudar radicalmente. Gente, se você fizer tudo que eu tô falando aqui no vídeo, você já vai estar meio passo de depois fazer uma segunda mudança mais radical, tá bom? Que é tornar ainda mais a sua alimentação mais saudável, né? E aí agora a gente vai pensar aqui no que a gente vai incluir, que às vezes a gente não está consumindo. Então eu falei para vocês, vamos cortar todos os industrializados. E no lanchinho da tarde, o que eu vou comer? Gente, existe uma coisa que se chama fruta. Não sei se você já ouviu falar. A natureza produz, gente, é saborosíssimo, né? Você fala, não estou acostumada, vou cortar o açúcar. Você já comeu uma banana madura para ver como que é docinha? Você já comeu uma banana madura com uva passas e aveia e canela para ver o que gostoso que é no café da tarde? De repente, com um suquinho ali de laranja, com um chazinho. Que delícia. Bom, gente, se você trocar o seu bolo com cobertura de chocolate, o seu biscoito pronto, industrializado, né, a barra de chocolate cheia de açúcar e o seu iogurte cheio de aditivos ali, por uma banana com aveia, com algumas castanhas, um pouquinho, de repente, de amendoim, né, nozes, enfim, o que você conseguir colocar que tem uma proteínazinha ali, uma aveia, né, enfim, gente, umas sementezinhas que eu falei para vocês ali, um tahine, vocês já comeram tahine? Tahine, gente, é aquele molho feito à base da semente de gergelim, ele é super nutritivo, ele é rico em proteínas, rico em cálcio, dá para comprar em qualquer armazém de produtos naturais, né, alguns mercados vendem o tahine também, ele é um alimento de origem árabe, né, e ele é feito 100% com semente de gergelim, é gostoso para passar no pão, né, é muito bom para você comer em substituição alguns patês, ele é salgado, ele não é doce, né, eu gosto de comer hoje em dia com frutas, meu paladar já está 100% adaptado, né, é muito saboroso, então eu recomendo muito que você faça um café da tarde, insira, né, eu estou colocando aqui para colocar das frutas, né, para a gente inserir frutas na nossa alimentação, então no café da manhã, no lugar de ficar comendo 2 pão, café com leite, que é o que a gente costuma comer, né, pão com queijo, manteiga, ovo, presunto, aí ou pão com manteiga na chapa, café com leite, açúcar, e aí a gente come meio mamão e acha que tá bom. Gente, troca tudo isso por um monte de banana com amassada, com aveia, né? Enfim, um leitinho ali vegetal, de repente, sabe? Se você consome o ovo, um ovozinho cozido, uma tapioquinha. A tapioca, ela também não é assim pra gente comer todos os dias, mas dá para substituir, né? Porque aí a gente também corta uma outra coisa, que é o glúten, né? Que eu não falei, eu esqueci de falar. Né, nos outros tópicos, que o glúten, gente, também é bom a gente evitar ao máximo ficar consumindo muito, porque ele deixa a gente inchados, né, também inflama o organismo. Eu consumo, né, produtos com glúten, mas eu tento evitar ao máximo quando eu posso, né, no meu dia a dia eu praticamente, mas quando eu como fora, né, porque em casa, como eu não consumo muito pão, né, não como mais pão, eu raramente consumo glúten, mas é importante a gente evitar, tá bom? Aí, por fim, né, as verduras, a gente tem que incluir ao máximo muita verdura no nosso prato. Então, gente, eu consumo 2 pratos todos os dias. Um prato com enfim, algum arroz, né, integral, ou uma batata doce, uma abóbora, o feijão, ou a lentilha, ou o grão de bico. Aí eu coloco alguma berinjela, abobrinha, pimentões, brócolis, tudo mais, mas eu tenho um pratão do lado, né, que eu faço de salada. Então, todos os dias, pelo menos 2 a 3 folhas eu tenho, né? O básico é a couve,
o alface, né, a rúcula, o agrião, né, a selga, esse tipo de verdura a gente sempre vai encontrar, né, na feira, no supermercado, né, tomate, cenoura, beterraba, né? Você sempre pode ter isso daí na sua casa para fazer um pratão de salada antes, ou junto no prato, ou até antes. Como eu como muita salada, eu faço 2 pratões, um de salada e o outro de comida. E o que dá para comer, gente? Ai, como é que eu faço minha mudança de alimentação? Gente, é tão simples, é só você comer um pratão com bastante feijão, bastante lentilha, grão de bico, qualquer um desses que seja, né, rico em proteínas, em ferro, para a gente poder ter sustância, né? Eu, depois que quando eu fiz a minha alimentação viva, eu comia, inclusive, sem estar cozido, eu comia germinadas as lentilhas, né? Eu nem cozinhava, eu comia até grão de bico germinado. Não são todos os feijões que dá para fazer germinado, mas tinha um que dava para fazer broto de feijão. Tudo isso é o segundo passo, mas por enquanto, né, nesse primeiro passo, é muito importante, né, a gente colocar isso no nosso prato, né? Então, como é que a gente pode dividir o prato, né? Em 4 partes: a salada, os legumes, né? A proteína, né? Que no meu caso, eu coloco um desses aí que eu falei: feijão, grão de bico, lentilha. Mas se você consome carnes, né, que seja um pedacinho de frango, um pedacinho de um ovo frito ou cozido, né? Melhor fazer o cozido para quem está querendo evitar as gorduras no tratamento, né? Um peixezinho. E aí ali você pode colocar um arrozinho integral, uma batata doce, uma mandioca de vez em quando cozida, uma abóbora de vez em quando cozida, né, gente? E olha que pratão saudável. Você pode ir trocando, cada dia fazendo, né, se você puder, cada 2 dias, ir trocando os ingredientes, né? E à noite pode repetir isso, ou pode optar por fazer uma sopinha com esses legumes, com esses feijões. Pode fazer aquele miso, que é a base da soja, né, que é aquela sopinha de misoshiro, que é super saudável também. Procurar um que seja com orgânica, né, com soja orgânica, para não ter ali os transgênicos, né, orgânica e sem ser transgênica, né. Enfim, a consumir muita verdura, então um pratão de bastante verdura, consumir bastante brócolis, essas coisas verdes escuras, né, espinafre, brócolis, fazer esses vegetais, quiabo, vagem, jiló, eu adoro jiló. Então eu coloco, né, tudo isso eu coloco no meu prato: abobrinha, chuchu, berinjela, enfim, gente. Aí vocês podem fazer a festa na feira, no hortifruti, né. E é isso, né, gente? Com relação às bebidas, o vídeo já tá ficando muito longo, mas eu também anotei aqui pra gente evitar ao máximo bebidas alcoólicas durante o tratamento. Eu sugiro não tomar, né? Mas se você não conseguir, evitar ao máximo, cortar 100% refrigerante, gente, nem que seja sem açúcar, assim, não usa, não toma refrigerante, não faz bem pro nosso organismo, né? Substitui aí por uma água de coco, por um suco sem açúcar, de fruta natural, né? Pela água, por um chá, né, gente? Realmente é importante, durante esse momento, para começar a mudança, tomar esses passos, essas atitudes, né? E aos poucos, depois que você, dentro de uma semana, vai cortando, né, 2 semanas, dali 1 mês ou 2, você já vai ver como que a sua alimentação mudou e vai sentindo como é que fica isso no seu organismo. Depois a gente pode mudar ainda mais, né? Que é o próximo passo, que inclusive, se você quiser, eu acho que eu vou gravar um próximo vídeo agora falando como que avançar com relação a essas primeiras mudanças que a gente já fez, mas acho que é importante, se você não fez essas que eu falei, primeiro começar por elas, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, eu peço para você curtir, dar um like, comentar, se ficou alguma dúvida, se eu não expliquei direito alguma parte, comenta aqui que eu tento responder, e eu sempre vejo, porque até é conteúdo para fazer novos vídeos, tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo.